Imagine que você fale com o Criador do Universo antes do nascimento e escolha a pessoa que você vai se tornar. Você diz, eu quero ser o mais corajoso. O Criador responde, dizendo que dará monstros para aterrorizá-lo, para que possa conquistá-los. Eu quero ser sábio. O Criador responde, vou lhe dar falhas que esmagarão seu espírito para que aprenda o valor do julgamento. Você diz que parece uma vida difícil. Pode me dar uma boa vida? O Criador responde que a qualidade de um ferreiro é medida pela resistência do seu aço. Eu te avalio pelo que você é no final, não pelo fogo e o martelo que foram necessários para te fazer. Uma boa vida não é fácil. É uma vida que te transforma em uma boa pessoa. E isso, meu filho, é difícil. O que as pessoas não entendem sobre o sucesso é que estão procurando a maneira mais fácil de chegar lá. Todo mundo segue 5 passos fáceis e 10 passos para a grandeza, 8 passos para isso, e esses passos para o sucesso, eles são infinitos. Você não pode contá-los. Não importa há quanto tempo você está fazendo isso, esses passos estão constantemente mudando. Você não sabe se eles estão lá. Por vezes, é preciso confiar que o próximo passo estará lá, mesmo quando não conseguimos vê-lo. E por vezes, ao dar esse passo, você vai direto para a areia movediça. Mas você tem que ser capaz de se retirar novamente disso. E você simplesmente não pode subir degraus. Às vezes você tem que rastejar para longe desses degraus e finalmente chega ao topo e tudo muda e você está no fundo novamente. Onde você pensou ser o topo, na verdade é apenas o começo. É literalmente o começo de onde você deveria estar. É nesse momento que a maioria das pessoas desiste. Mas quando você decide que algo é uma necessidade absoluta, você simplesmente diz, vou encontrar o caminho, eu vou criar o caminho. Quando os seres humanos decidem resolver as coisas e fazer uma verdadeira resolução interior, que é elevar o padrão e torná-lo uma necessidade, eles encontram o caminho. Pense nisso na sua própria vida. Não houve alguma área da sua vida onde você levou seu padrão e sua vida nunca mais foi a mesma? Então um dia algo aconteceu. Algo simplesmente te fez clicar. Algo te levou além desse ponto de virada. E dentro de você disse, chega! Algo dentro de você mudou. E o que era um dever se tornou uma necessidade. Comprometimento é fundamental. Veja, quando você decide que vai fazer algo, quando se compromete a viver, você se impõe um padrão mais alto. Você está buscando algo, você está ultrapassando limites, você está desafiando a si mesmo. Você está disposto a caminhar pela fé e não pela visão. E você sabe, como um guerreiro, que há uma diferença dramática entre ser um guerreiro e ser um preocupado. Qualquer um pode se preocupar. Na vida, quando você não tem coragem suficiente, visão ampliada de que você superou uma situação e é hora de seguir em frente, a vida continua com você. Ao se olharem no espelho, só tentam ver o que está na superfície. Mas ganhar e perder quer saber o que há dentro de você, quer saber o que te faz funcionar, quer saber quais são seus desejos, quer saber qual é o seu ego, quer saber quais são suas limitações, quer saber qual é a sua mentalidade, quer saber tudo sobre você, porque ganhar não mente. Quando você olha no espelho, pode mentir e ver o que está na superfície.
Não dá para esconder o que se passa no interior. E é isso que as pessoas não querem enxergar. As mentiras que realmente estão acontecendo dentro delas, que não estão permitindo que elas vençam repetidamente. Às vezes até mesmo vencer uma vez. Você precisa olhar. Vencer exige que você vá tão profundamente dentro de si mesmo. É muito além da superfície, é muito além do intuitivo. É ir a um lugar que muitas pessoas não visitam há muito, muito tempo porque têm medo de visitar essa pessoa, porque quando visitam essa pessoa, elas não sabem mais quem é essa pessoa. Eles veem que a maior conquista de alguém vem logo após a sua pior derrota. Quando atingem o fundo do poço, não tem mais nada. Todos desistiram deles. Eles perderam todas as suas posses mundanas, estão totalmente falidos e de costas. É nesse ponto, pessoal, quando tudo está perdido, que tudo pode ser ganho. Não há mais ego lá, não é? Eles deixam de se preocupar, sabe? E se eu falhar? E se não funcionar? E se eu não gostar? E se essa pessoa me rejeitar? Deixe de lado a animosidade e as pressões da sociedade, pois elas perderam seu valor. Eles agora só têm a coragem intestinal e o orgulho interior. Eu quero ficar no fundo deste barril ou sair deste buraco? E isso é uma faísca do que acaba sendo o seu maior momento, a sua maior hora. Podemos viver assim, pessoal. Imagine se você pudesse viver quando você deixa de lado o pensamento de fracasso. Porque se não há como voltar atrás, é incrível o que acontece quando é preciso fazer algo versus o que deveria ser feito. Imagine que uma equipe de documentário está filmando sua história de sucesso e te seguindo neste momento. O que você faria? O que você faria se soubesse que há uma equipe te seguindo com câmeras documentando seu incrível sucesso futuro e eles querem te pegar no ato de tudo isso? Você faria todas as coisas certas que teria que fazer. Pense nisso, organize-se nisso. O homem que ama caminhar irá mais longe do que o homem que ama o destino. Quando você ama a jornada, os objetivos simplesmente acontecem. Você atinge marcos como um efeito colateral, porque isso não importa. Nesse ponto, não me importo se posso levantar tanto peso ou correr tão rápido. Quer dizer, isso é legal, mas não amo tanto quanto amo a jornada. Eu amo a jornada. Do que consiste a jornada? Ser ruim em algo, falhar, melhorar, aprender, começar de novo, fazer de novo. Quando você se apaixona pela jornada, todo o resto se cuida sozinho. Trabalhando e conversando consigo mesmo. Isso é tão importante. Superando a conversa negativa, naquele diálogo interno que está acontecendo o tempo todo. Mesmo quando você não quer, não consegue impedir de pensar nisso agora. Está acontecendo. E então aprender como se empoderar. Parte disso é enfrentar a si mesmo. Às vezes você precisa se impor e dizer a si mesmo para calar a boca. Isso pode te assustar. Sua mente pode ficar em branco. Algumas pessoas vão te deixar nervoso. Você vai se perguntar o que há de errado comigo. Mas não sou louco. É por isso que você precisa fazer um esforço consciente, deliberado e determinado para se reerguer. Trabalhe em si mesmo, observando seu diálogo interno. Isso determinará a qualidade da sua vida. Perdedores deixam acontecer. Vencedores fazem acontecer. Perdedores veem tempestades. Vencedores veem arco-íris. Perdedores arriscam, vencedores escolhem. Tudo depende de como você pensa. Fora do estacionamento. Manhã fria e sombria, aqui é a Miami Fitness. Por que eu mencionei isso? Porque depende do indivíduo permitir que a melancolia se instale dentro dele. Existem duas medidas de confiança. Preocupar-se com fatores externos ou com o que está dentro de nós. Confiança positiva e negativa. A confiança negativa é baseada no egocentrismo, buscando a aprovação de terceiros e valorizando suas opiniões acima de tudo. Esse tipo de pessoa permite que esse humor, clima e tudo mais se instalem para ditar o desempenho do dia. Há também o lado positivo da confiança, que começa de dentro. Isso é chamado de orgulho. Isso não valoriza chuva, sol. O orgulho está sempre presente, não importa se alguém os observa, ou que horas são, manhã ou tarde.
Ao olhar para qualquer grande artista, uma coisa que os torna grandes é a sua determinação. Uma coisa que os torna grandes é a sua fome de praticar. Uma coisa que os torna grandes é a disposição para se sacrificar. Sim, eles são apaixonados, mas a raiz da palavra paixão é sofrimento. Você precisa estar disposto a sofrer pela sua visão. Você precisa estar disposto a sofrer para alcançar o melhor do mundo, o melhor do mundo. Você precisa estar disposto a sofrer o ridículo e o riso de seus críticos e cínicos para chegar a um lugar chamado classe mundial. Grandeza não é isso. Maravilhosa, esotérica, elusiva, característica divina que apenas os especiais entre nós terão o gosto de experimentar. Sabe, é algo que realmente existe em todos nós. É muito simples. Isto é o que eu acredito. E estou disposto a morrer por isso. Você pode ter pernas doloridas, dor nas costas, dor no ombro. Então, a luta é real. Nunca fica mais fácil. Você precisa se fortalecer. Ninguém se importa com o que você fez ontem. Só importa o que você faz hoje. Seguir seus sonhos é uma busca solitária, assustadora e perigosa. Você não pode esperar que alguém acredite que você pode fazer isso, e é como se, porque eles não acreditam que você pode fazer nada que eles não podem fazer. É como se fosse uma busca solitária, assustadora e perigosa. E por mais que você queira ser capaz de ouvir um pouco, porque alguém vai te dar uma joia, mas ninguém sabe além de você. Você não pode receber conselhos sobre o que deve fazer com a sua vida. Certo? Ninguém sabe o que você é. Tipo, às vezes você mesmo não sabe realmente o que é. Aproveite sua chance. E é como, por mais que você queira que as pessoas concordem e você quer que as pessoas ao seu redor estejam apoiando seus sonhos, nem sempre vai ser assim. Você tem que fazer isso sozinho. Você precisa ter um contrato consigo mesmo do que é a grandeza, do que é a vitória, do que é o sucesso para você. E esse contrato é inegociável, é literalmente inegociável. O fruto de tudo de bom na vida começa com um desafio. Tudo que vale a pena é uma pílula difícil de engolir. Todos nós temos sonhos. Eu tinha quando era mais jovem. Então eu concluí que o melhor lugar para realizar todos os sonhos é na solidão. Então eu entrei na solidão como David Guardians. E eu saí na solidão. Rapazes, você se torna um selvagem. É uma solidão. É quando sua mente muda, é quando seu foco muda. Você pega um caso que muda, ganhe foco. Isolamento é a chave para fortalecer sua mente. Uma forma de ver a infelicidade é observar pessoas que estão em um túnel, acreditando que a única maneira de viver é daquela forma. Eles não estão felizes, mas parece ser o único caminho. Eu tenho que amar essa pessoa, fazer esse trabalho e viver neste lugar, embora nada disso me faça feliz ou eu goste. Sabe, podemos desvendar algumas dessas coisas e dizer, sério? Isso é realmente necessário? Os seres humanos são hábeis em criar suas próprias limitações. Fora chave. Somos construídos para nos compararmos constantemente com outras pessoas. Estamos sempre pensando no que a outra pessoa tem e como estamos em relação a ela. Estamos recebendo tanta atenção quanto aquela outra pessoa que começou quando éramos crianças? Estamos recebendo mais atenção do que nossos irmãos e nossos pais? Então, estamos continuamente nos comparando em termos de posição, poder e status com as pessoas ao nosso redor. Na maioria das vezes, nosso pensamento nasce da obsessão e geralmente está envolvido em um monte de lixo vindo de fora.
coisas passadas projetadas para o futuro, vistas na televisão, ouvidas na internet ou ditas por alguém. A maior parte do nosso pensamento não nos serve porque não vem da quietude. É uma forma de atividade, não ação. Eu quero que eles cheguem ao ponto em que vão desistir, parar, e eles vão ficar lá e ninguém mais está desistindo e parando. Eles vão se entregar ainda mais e começarão a acreditar quando houver algo além dessa emoção. Eles vão acreditar que há algo além da história do seu passado porque estão se estendendo para fora do conhecido. E requer uma quantidade enorme de consciência, repetição, informação, construção de modelos, compartilhamento, compreensão, experiência para finalmente fazer com que uma pessoa chegue ao ponto em que ela simplesmente se solta. É melhor ter muito cuidado com as palavras que você diz a si mesmo, porque isso aí, como você se vê, como você fala consigo mesmo, como você se olha no espelho e como você se percebe, é da mesma forma que você vai ver o mundo, da mesma forma que você vai falar com o mundo e a mesma coisa que você vai tirar do mundo. Portanto, tenha cautela com a narrativa que você constrói sobre como se sente em relação a si mesmo. Do contrário, o que você irá esperar? A origem da sabedoria, segundo os gregos, era conhece a ti mesmo, certo? E eu acredito muito firmemente que o conhecimento sobre quem você é um fim em si mesmo e vai te ajudar de tantas maneiras a se tornar aquele ser humano que eu acho que todos nós temos o potencial de nos tornar. A primeira e mais importante coisa é que você tem que entender que se 95% de quem você é consiste em um conjunto de programas inconscientes, então o primeiro passo é acender um fósforo em um lugar escuro. Para se tornar outra pessoa, é preciso ter consciência de quem você é. Como você pode mudar suas circunstâncias mudando sua atitude? Sua atitude em relação à vida determinará o que você recebe. Se você é evasivo e hostil com as pessoas, uma pessoa hostil tende a criar hostilidade ao seu redor. A revelação é muito clara. A revelação é muito eminente. Revelação é o que está sendo revelado para você, o que está bem diante dos seus olhos, se apenas você parar de pensar. Mas prometi a mim mesmo que quem me contratasse se orgulharia da escolha. Então, o que fazer? Aparecer todos os dias. E o que aconteceu é que eu estava neste caminho. Existe aquele caminho bem ali. Ele simplesmente brilha. E de repente as pessoas começam a saltar fora do caminho com o tempo. Não importa as desculpas, crianças, drogas ou fracasso. Se você continuar nesse caminho e as pessoas estão desistindo, você aparece e sabe o que acontece? Você se torna o cara mais velho da equipe. Eu acho que você não sofre menos, você sofre de maneira diferente. E a coisa mais importante é se você não está sozinho. Provavelmente a coisa mais difícil em todas as nossas experiências e certamente na experiência de dor, perda, sofrimento ou angústia é não estar sozinho. Toda vez que sinto raiva do meu irmão ou da minha mãe ou amigo por dizer algo que eu interpretei mal, eu penso, isso é o seu ego falando. Essas pessoas não estavam dizendo algo que era pessoal. Você apenas tem o seu ego que está sempre atrapalhando. Questione-o. Veja, o momento em que sua vida vai mudar é o momento em que você transforma suas razões de por que não pode em suas razões de por que pode. Você aprende a se amar no contexto de suas relações com os outros. É interativo. Você precisa de uma boa dose de autoconsciência, mas também precisa estar em relacionamentos, porque são as pessoas que te ajudam a se tornar mais consciente. É simples. Conhecimento, experiência, sabedoria, filosofia. Inicie essa filosofia, domine-a. Mente, corpo, alma, pensar, fazer, ser. Aprendendo com a cabeça, aplicando com as mãos, conhecendo de cor. E esta é a jornada do conhecimento, porque quando você aprende essa informação e realmente a estuda, você vai começar a ver o mundo de maneira diferente, porque seu cérebro está mudando. A imperfeição nos persegue. Eu não acho que jamais a superaremos. E de fato, a busca para ser imortal, para estar livre de imperfeições, para estar sempre correto, para dizer e sentir sempre a coisa apropriada, é em si uma forma de loucura e erro.
E eu acho que nos acomodamos melhor às condições da vida, aceitando de uma maneira a priori que somos falhos. Aqueles ao nosso redor serão falhos, cometeremos erros, aqueles ao nosso redor cometerão erros. Estamos muito no escuro, então precisamos ser gentis conosco e generosos com os outros. Se eu pudesse permanecer conectado às emoções do meu futuro o dia todo, de jeito nenhum eu estaria procurando quando isso aconteceria. Como eu poderia procurar quando isso aconteceria se eu sinto que já aconteceu? Eu não procuraria mais, o que significa que eu não estaria separado disso. E é quando você começa a criar magia. Para que alguém te diga, eu também passei por isso. É por isso que lemos livros que nos inspiram de outras pessoas que também perderam e encontraram seu caminho de volta, e viram a luz novamente, e criaram uma nova esperança, e se reconectaram com alguém, e se permitiram amar novamente, e ter outro filho, e começar outro negócio, seja o que for. Sabe, você passa por isso, mas tem a sensação de que existe essa coisa chamada passar por isso, e que você pode sair do outro lado, que existe esperança. Você quer amar a vida. Você quer amar o destino. E o que destino significa? Coisas acontecem com você que você não pode controlar. Você não controlou quem são seus pais. Você não controlou em que cidade nasceu, em que escola entrou. Você não controlou se nasceu rico ou pobre, certo? Há muito que você não pode controlar. Isso é destino. Aceite pelo que é. Pare de reclamar e pare de dizer, eu quero algo diferente. Abrace seu mundo, sua vida. Nosso medo da morte provavelmente é a maior influência em nosso comportamento. Revelação é literalmente como se não fosse algo muito místico. É olhar para o que está bem na sua frente. Na maioria das vezes, se há uma crise, nós apenas paramos. Sentamos e abrimos nossos olhos, o caminho é revelado bem à nossa frente, diante de nós. Torne-se obcecado em melhorar a si mesmo. Há algo sobre autoaperfeiçoamento que tem uma má reputação. As pessoas jogam o termo por aí e ele soa bem na teoria, como algo a que você aspiraria de forma abstrata. Mas quando se trata da rotina diária, do trabalho que é necessário para melhorar a si mesmo, não apenas uma vez, mas consistentemente, é fácil se distrair, deixar de lado, pensar que sempre haverá amanhã. Mas aqui está a verdade. Se você quer ser a melhor versão de si mesmo, precisa se obcecar por isso. Obsessão por crescimento e aprendizado. Obcecado com o constante impulso de se esforçar mais duro e além do que você pensava ser possível. Não é suficiente querer melhorar casualmente. Não é suficiente dizer a si mesmo, vou trabalhar em mim mesmo quando tiver tempo. Porque você nunca terá. O tempo não espera, a competição não espera, o mundo não espera. Se você não está obcecado em melhorar a si mesmo, vai ficar para trás. Obsessão não é uma palavra negativa. Vamos redefinir obsessão por um momento. Muitas vezes pensamos em obsessão como algo insalubre ou desequilibrado. Associamos isso à fixação, com uma incapacidade de parar de pensar em algo ou alguém a ponto de se tornar tudo consumidor e disruptivo. Mas não é essa obsessão que estou falando. A obsessão de que estou falando é um compromisso focado, implacável e poderoso com o crescimento. É um vício em melhorar todos os dias. E esse tipo de obsessão é uma força positiva.
Ele te impulsiona, motiva e transforma você na pessoa que você deveria ser. O preço da mediocridade. Quando você não está focado em se aperfeiçoar, acaba se contentando com a mediocridade e aceitando o status quo. Você deixa os dias passarem, sentindo que faz o suficiente, mas sem ultrapassar seus limites. Mas há um custo para isso, né? Você pode estar confortável, você pode estar contente, mas a satisfação é uma coisa perigosa quando se trata de crescimento. É um assassino silencioso do progresso. Porque enquanto você está confortavelmente seguindo a rotina, alguém lá fora está se esforçando. Alguém lá fora está obcecado em aprender, em aprimorar, em se tornar o melhor absoluto no que faz. E aqui está o ponto crucial. Esse alguém será o que vai tomar o seu lugar. Eles serão os que aproveitarão as oportunidades, que construirão o império, que se tornarão a versão de si mesmos que você apenas sonhou em ser. Isso não é uma tática de intimidação, e sim um choque de realidade. Se você não está obcecado em se aperfeiçoar, está desperdiçando seu tempo. Você está deixando oportunidades passarem sem aproveitá-las. E no final, não é sobre o que você era capaz de fazer, é sobre o que você realmente fez. A chave é esta. Você não pode apenas querer, você não pode apenas estar levemente interessado, você tem que ser implacável. Cada hora que você dedica, cada minuto que você passa melhorando, cada vez que você se supera, é um passo mais perto da maestria. É fácil olhar para alguém que alcançou a grandeza e pensar que deve ter sido mais fácil para eles. Mas a verdade é que os excepcionais não chegaram lá por acaso. Eles chegaram lá se tornando obcecados com a própria melhoria, alimentando a obsessão. Então, como você se torna obcecado em melhorar a si mesmo? Como você faz isso se tornar parte de quem você é e não apenas algo que você tenta por um tempo e depois desiste? Começa fazendo do crescimento um estilo de vida, não uma fase. Você precisa torná-lo seu padrão. Sua obsessão se torna sua bússola. É o que te acorda cedo, te mantém acordado até tarde e te impulsiona através dos desafios. É o que te mantém comprometido quando outros desistem, quando as coisas ficam difíceis e quando parece que a recompensa está muito distante. O poder das pequenas vitórias. É comum pensar que obsessão é se dedicar completamente desde o início, mas a realidade é que obsessão não é apenas sobre grandes e dramáticas ações. É sobre consistência e pequenas vitórias que se acumulam ao longo do tempo. Cada pequena vitória se acumula. Cada nova lição aprendida adiciona outra camada à sua base. A obsessão está nos detalhes, nos hábitos diários, a atenção aos detalhes, o compromisso inabalável de melhorar 1% todos os dias. É assim que os campeões são feitos, através da repetição de pequenas ações repetidas com precisão e paixão. É a obsessão que impulsiona a ação, e é a ação que cria o impulso, transformando a obsessão em legado. Quando você está obcecado em melhorar a si mesmo, isso não apenas muda sua vida, muda a vida de todos ao seu redor. A obsessão cria efeitos em cascata. Conforme você cresce, conforme você melhora, conforme você se eleva, você inspira aqueles ao seu redor a fazer o mesmo. Você se torna um exemplo do que é possível, do que um esforço incansável pode realizar. E, eventualmente, sua obsessão se transformará em legado. Você deixará para trás um rastro de impacto, de pessoas cujas vidas você tocou, de metas que você esmagou e de conquistas que outros admirarão por anos a fio. Tornar-se obcecado em se aperfeiçoar não é sobre alcançar uma linha de chegada distante. É sobre a busca. É sobre o constante esforço para ser melhor do que você era ontem. É sobre nunca estar satisfeito. Nunca se acomodar e sempre buscar maneiras de crescer. Porque a jornada, a obsessão, é a recompensa. A versão de si mesmo que você está se tornando é o maior presente que você pode dar ao mundo. Então, torne-se obcecado, vá atrás disso com tudo que você tem. Não espere por amanhã. Não espere que alguém lhe diga que é a hora é agora. E se você permanecer obcecado com seu crescimento, o mundo nunca será o mesmo.
precisa se esforçar muito além do ponto de tédio. O tédio mata mais pessoas na busca pelo sucesso do que qualquer hater conseguirá. Jamais conseguirá matar. Eu vivi, eu amei, eu importei? Se você acorda todos os dias com uma intenção super clara e reverência pela vida, percebendo o quão curta ela é, você absolutamente se organiza. As pessoas têm uma experiência reveladora e algumas não fazem nada com ela e algo crescerá a partir disso. Sua vida não acaba sendo um acidente. Sua vida é uma série de ações que você inicia ou não inicia. E seus pensamentos vão controlar esse roteiro. Então, como você está usando sua mente hoje para se fazer sentir ótimo ou não? Todos os espectadores já tomaram uma decisão nesta manhã. Esta manhã, eles tomaram uma decisão enorme e que muda a vida. E isso é, ou eu vou me levantar, entrar no mundo sem intenção, passar pelos movimentos na esperança de sobreviver, ou eu vou esclarecer esta manhã sobre o que eu quero, o que eu estou buscando, quem eu vou ser, como eu vou servir, e se eu vou ser excelente e extraordinário ou não. E o problema é que a maioria das pessoas nunca toma essa decisão consciente. O que é importante para você agora em termos de autodefinição? Que tipos de relacionamentos você quer e quão profundamente você quer ir? O que você quer desenvolver como habilidades? Porque muitas pessoas, o motivo pelo qual elas odeiam autoavaliações e odeiam se autoavaliar é porque isso faz com que se sintam mal, mas elas estão permitindo que isso as faça se sentir mal. Em vez disso, é como eu percebo isso e penso ao invés disso, qual deveria ser minha verdadeira intenção? O mundo subestima completamente o poder da visualização. Utiliza completamente mal o poder humano de contemplação. Agora, construir-se começa com intenção, clareza. Você precisa saber quem você quer se tornar. Você não pode simplesmente aparecer na academia da mente e fazer coisas aleatórias, assim como não pode aparecer na academia do corpo e fazer coisas aleatórias e pensar que vai acabar no palco competindo pelo Mr. Olímpia. Não funciona assim. Para se tornar ótimo em qualquer esporte, é necessário aprender com cálculo todas as diferentes habilidades envolvidas. Elas devem ser praticadas e ensaiadas repetidamente, se esforçando muito além do ponto de tédio. O tédio mata mais pessoas na busca pelo sucesso do que qualquer hater conseguirá. Jamais matará. O tédio é o grande assassino de sonhos. Tédio, porque as pessoas não têm o foco, elas não têm a clareza do que estão tentando alcançar. Eles não incorporaram em sua vida construído, em sua vida a intoxicação, porque eles estão tentando, e há 1000 vozes em sua mente dizendo todas as razões pelas quais é culpa de outra pessoa. Não é sua culpa. Mas a verdade é que ao fazer isso, você está entregando o seu poder por não buscar uma forma de mudança. Você não busca formas de aprimorar suas competências. Lembre-se, entre onde você está e onde você quer chegar, há uma lacuna de conjuntos de habilidades. Mas se você realmente se tornar extraordinário, você precisa separar sua autoestima de estar errado. Você tem que fazer isso. Caso contrário, você nunca verá a oportunidade de melhorar. Quem está no controle, o overrun ou você? Todas essas diferentes situações estão fazendo você sentir algo, ou você está se permitindo interpretar algo para torná-lo assim. Não importa quem você é hoje. A única coisa que importa é quem você quer se tornar e o preço que está disposto a pagar para chegar lá. Você só precisa de 3 coisas para vencer: a coragem para começar, a inteligência para aprender e o coração para nunca desistir. E a melhor coisa é, você já tem todas as 3. Seja totalmente destemido. Seja absolutamente destemido. As perdas têm uma maneira de te transformar em chefes. Você precisa vivenciar isso. Os altos e baixos da vida não são como gangorras. Não é sobre ganhar ou perder, é sobre aprender ou crescer. Você aprende para que possa crescer. Cada revés é uma oportunidade para descobrir seu verdadeiro potencial interior. Se você não tem a vontade de passar por uma perda, nunca terá a capacidade de lidar com as vitórias. Vá lá fora e fale.
Vá lá fora e falhe miseravelmente. Alcance o fracasso. Se você pode fazer isso, também pode vencer. Todos os vencedores já falharam. No início do ano, muitos de vocês têm metas e a perdem. Com determinação e motivação, vocês se orgulham de quem são. Você é apenas a pessoa que criou. Eu consegui. Começar do zero e criar alguém bem-sucedido é difícil. É traumático para amigos e familiares pensarem que você é um lixo. E pensar que você é um fracasso e que você é um F, Dido. Lutar arduamente para construir algo pode ser traumático. Você se sente sozinho, pensando que ninguém está lá por você. E é uma lição de vida muito real, porque adivinha, ninguém está aqui para você. E esse é o maior erro que muitos de vocês cometem, é presumir que eles estão. Não há ninguém aqui para você. Você tem que colocar isso nas suas costas e carregar. Se você não fizer isso, não vai chegar lá. Essa é a realidade. Vitórias são como o vento. Elas te impulsionam, mas aumentam as expectativas. Quando muito é dado, mais é exigido e as pessoas esperam mais de você. Quando você não consegue corresponder, prepare-se para o fracasso. Mas o fracasso não é onde você precisa viver. É algo que você precisa abraçar. Toda vez que você falha, você aprende. E quando você aprende, você cresce. E quanto mais você cresce, mais você ganha. Veja, a experiência é tão valiosa que você não pode evitá-la. Se fosse dada a você, você não poderia valorizá-la. Você deve se tornar a pessoa que se torna um vencedor após ser vitimado. Acontece, mas as perdas não te fazem um perdedor. Elas te fazem um aprendiz. Você faz algo não por motivação, mas por disciplina. Você simplesmente faz, independentemente das circunstâncias. Você precisa deixar a disciplina ser o seu guia, não como você se sente. Você é disciplinado e faz o que deve ser feito, mesmo quando não sente vontade de malhar. O importante é manter o compromisso, independentemente da motivação. Isso não importa. A disciplina supera esse obstáculo. O sofrimento inevitável ocorrerá na vida. Seus pais vão falecer, entes queridos vão morrer, seus relacionamentos vão se desgastar, seu corpo vai te falhar. Você ficará doente, desamparado e sem controle sobre certas situações. E a única maneira de você se preparar para o sofrimento não escolhido é com o sofrimento escolhido. Você pode optar por se colocar em uma posição para se tornar uma liga mais forte do que o metal do qual você é feito. E ao escolher propositalmente coisas difíceis, você se blindará contra essa situação. Ainda vai ser difícil, mas pensa em como você seria mais frágil se não tivesse superado todas essas coisas. Você sabe o que diferencia os campeões dos demais? Fiquei surpreso com a pergunta. Ele disse, todos sempre olham para eles e dizem, o que os campeões têm que eu não tenho. E ele disse, não, eles estão vendo ao contrário. Ele disse, o que os campeões não têm que eu tenho? É o que eles não têm e é um botão de desligar. Eles simplesmente não param. E então, ao lidar com a medalha de ouro, ele disse, eles simplesmente nunca param. Eles simplesmente não conseguem parar. Tudo em suas vidas é voltado para um único objetivo. E eles abordam tudo em suas vidas dessa maneira. E eu acho que esse nível de obsessão em torno de tudo que você toca diariamente é necessário para realmente chegar onde você quer. Nascidos para correr riscos. Livre. Requer coragem. Requer objetivos. E sabe de uma coisa? Você está aí assistindo isso e está pensando, meu Deus, você quer mudar algo. Então aproveite este exato minuto, o que você pode fazer, ou até mesmo sonha que pode fazer, e comece. A audácia tem gênio, poder e magia nela. Basta se envolver e a mente se aquecerá. Comece e o trabalho será concluído. Você está mais perto de conseguir o que quer, é sempre o mais difícil. As pessoas desistem bem antes de conseguir o que sempre quiseram. As pessoas desistem e abandonam. E eu não serei a pessoa que desistiu antes de conseguir o que queria. Todos querem a vista, mas poucos querem a escalada. Dias longos, manhãs cedo, coisas que te fazem questionar se tudo isso vale a pena. Mas é para isso que você se inscreveu. A luta é o que separa aqueles que falam sobre isso daqueles que realmente fazem. Cada revés é a prova de que você está perseguindo o que a maioria das pessoas desiste. Pare de reclamar do esforço, porque você não pode chegar ao topo se não estiver disposto a sujar as mãos ao longo do caminho. Certo.
Comprometimento. Posso permanecer fiel ao que eu disse que faria muito depois que o humor em que eu o estabeleci se foi? Posso permanecer fiel ao que eu disse que faria muito depois que o humor em que eu o estabeleci se foi? O medo é 1 milha de largura e 1 polegada de profundidade, e então parece este oceano em que você vai entrar e se afogar. Mas assim que você entra nele, percebe que não era tão profundo assim, e você pode continuar caminhando por ele. Se você der o passo e perceber que não é a morte, não vai se afogar de imediato. Há muitos outros passos que você pode dar a partir daí, mesmo se molhando um pouco. Começamos a fazer promessas a nós mesmos sobre perder peso, melhorar na escola, ser melhor aqui e ali. Mas adivinha do que acontece? Agora todos esses endorfinas se foram, todo esse barulho se foi, está quieto e é você contra você. E a promessa que você fez ao acordar cedo e ir atrás para perder peso, estudar mais, adivinha? Agora está muito mais difícil. Muitos de nós não conseguem fazer as coisas sozinhos devido à dificuldade da repetição. Encontre alguém que, quando você desistir, te encoraje e diga que você não está sozinho. Terminado ainda. Para questionar tudo. Para questionar sua religião, para questionar suas regras sociais, para questionar a ideia de um diploma universitário. Mas é assim que eu acho que todos nós deveríamos viver a vida, questionando tudo. E eu não quero dizer ser cético sobre tudo. Há uma diferença. Eu quero dizer um ceticismo saudável. Ao final, questionamos as regras culturais para sermos fiéis à nossa identidade interna. Este é um momento de grande inquietação. Temos a agitação social por toda a injustiça injusta que tem estado aí por tantos anos. Também temos uma crise financeira que acredito que vai piorar muito, incluindo uma catástrofe ambiental em formação. Então, com esse contexto, acho que uma das coisas mais importantes que um ser humano pode fazer é apertar o botão de pausa todas as manhãs, enquanto o resto do mundo está dormindo, e se perguntar: como posso fortalecer minha mentalidade? Como posso proteger meu coração? Como posso otimizar minha saúde? Como posso elevar meu conjunto de alma antes dos impérios interiores? Para que, quando eu saia no mundo, eu seja criativo, produtivo, compassivo, eu irradio positividade e tenho resiliência caso eu seja derrubado. Como você assumiu sua encarnação? Você sabia da turbulência que enfrentaria durante este período de renascimento em nossa história humana. Mas você está em um período de renascimento agora onde o velho está surgindo para morrer e o novo está emergindo. Algo que você sabia que estaria neste período de renascimento e você sabe em algum lugar dentro de você que não veio para se conformar com o paradigma atual. Na verdade, o oposto de coragem é a conformidade com o paradigma antigo. Isso é o oposto de coragem. Você veio para quebrar as correntes e tudo que nos prende ao paradigma atual, para que o novo possa emergir neste momento da história humana, para não caminhar perdido, mas para começar a vislumbrar e ver o que poderíamos ser.
e apenas no serviço podemos ser felizes. E isso é conosco em um nível de consciência. Essa é a identidade da consciência. Como a água é molhada, o sol está aquecendo na luz. A consciência é serviço. Eu acho que a ideia de definir metas no mundo ocidental é lixo, porque aqui está o que aconteceu. Você está incentivando as pessoas a definir metas com base nessa mesma cultura com regras restritivas. Então as pessoas definem metas seguindo essa lógica. Precisamos tirar boas notas para que eu me forme no ensino médio e entre em uma boa faculdade. É necessário estudar muito para ter um bom média de notas. Por que as crianças estão entrando nessas profissões onde acabam em um emprego que pensavam ser um bom objetivo em um ponto, apenas para se encontrarem absolutamente miseráveis? É porque esses objetivos não estão vindo de dentro de nós, eles estão vindo da paisagem cultural. E a paisagem cultural é basicamente um mecanismo de rede de segurança. Nós tropeçamos antes de andar e então, com pernas trêmulas, abraçamos o novo hábito. E essa é a verdadeira natureza da transformação pessoal. Quer dizer, todo mestre já foi um iniciante, todo profissional já foi um amador. E eu acho, sabe, que vivemos em um mundo de facilidades. Queremos a rotina matinal fácil em vez da rotina matinal que nos dará a maior recompensa. E há uma razão para muitos dos grandes santos, sábios, poetas, líderes militares, transformadores do mundo se levantarem às 5 da manhã. E antes do sol, acho que é o momento mais tranquilo do dia. A razão é que a principal razão profunda ou védica é que fomos criados dessa maneira porque essa é a nossa natureza e é isso que nos faz mais felizes. Porque este mundo inteiro é quase uma escola e um sistema educacional para nos fazer perceber essa única verdade. E vemos que quando estamos servindo, quando estamos fazendo isso, sentimos uma felicidade genuína. Mas estamos tentando ganhar e ter ganância, poder e força. Sentimos-nos vazios conforme escapa por entre nossos dedos. O que defendo é, esqueça os objetivos intermediários. As 3 perguntas mais importantes são: objetivos intermediários são metas culturalmente projetadas. Foque diretamente nos objetivos finais. Para identificar seus objetivos finais, a primeira pergunta a se fazer é: quais experiências eu quero ter na vida? O belo das experiências é que muitas vezes elas não exigem tanto dinheiro. É loucura. Associamos dinheiro à felicidade, mas muitas vezes as experiências mais belas da vida não exigem dinheiro. Somos programados para a generosidade e para servir. Essa é nossa verdadeira natureza e nossa maior autoconsciência. Começamos com gratidão, ação de graças e apreciação. Começamos com eu tenho carga. Começamos com eu tenho presentes. Começamos com tudo que o universo é, já está dentro de mim. Começamos com eu sou e eu tenho. Essa é a premissa, esse é o ponto de partida. Eu tenho um grande destino. Mesmo que você não saiba o que é agora, eu tenho um grande destino. Covid agora, podemos nos dar permissão para sermos gentis conosco mesmos. É assim que vivemos como seres humanos. Às vezes, quando me levanto, há uma corrente. Como você disse, sabe, uma criança vai se atualizar à noite ou é a pandemia. Então talvez você esteja preocupado ou talvez tenha perdido um emprego. E então essas correntes nos desviarão de tudo. E então nosso trabalho é apenas voltar ao curso todos os dias. Não somos um ser humano perfeito. Vejo pessoas que estão nisso apenas por si mesmas e se sentem desconectadas, insatisfeitas todos os dias. Apego e aversão, 2 lados da mesma moeda. Então queremos estar nesse equilíbrio dinâmico de crescimento, mas sempre para dar. Então, eu sempre penso, como posso ir 3 passos mais fundo para que eu possa avançar 3 passos, para que eu possa dar 3 vezes mais? Você se faz essa pergunta: para eu ser um homem ou mulher que tem todas essas experiências, como eu preciso crescer? E aqui chegamos à segunda lista. Veja, eu acredito que somos almas tendo uma experiência humana aqui no planeta Terra. Como almas e seres humanos, acredito que estamos aqui não apenas para explorar as maravilhas da humanidade, mas também para criar crescimento. Os seres humanos são máquinas impulsionadas pelo crescimento. Todos nós temos a capacidade como seres humanos de alcançar nossa própria forma original de grandeza. Não fomos escolarizados. Não nos foi ensinado, muitos de nós não foram orientados sobre as mentalidades,
sentimentos, rotinas, rituais que irão criar e nos permitir viver nossos sonhos pessoais. Pegue seu maldito sofrimento e suporte-o. E tente ser uma boa pessoa para não piorar a situação. Reúna-se, transcenda seu sofrimento. Veja se você pode ser algum tipo de herói. Reduza o sofrimento no mundo. Por que pagar o preço? Por que trabalhar tanto? Por que ir tão longe? Trabalhe na sua lista de porquês. Se o porquê é poderoso, como é fácil. Para viver uma vida em alinhamento. E o que isso significa é que você vive uma vida onde o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão alinhados com o seu eu mais verdadeiro. E o que eu quero dizer com o seu eu mais verdadeiro é o eu que não foi dado a você pelos seus pais, ou pela sua educação, ou pela mídia, ou filmes ou não, o eu que você criou para funcionar no mundo. Cada um de vocês, em algum momento da sua vida, vai atingir o fundo do poço. O importante não é se você vai atingir o fundo do poço, mas o que fará quando isso acontecer. Muitas pessoas começam, mas poucas persistem. Não é interessante se vocês têm ou não um sonho. Eu não me importo se vocês têm um sonho. Estou tão desinteressado em sonhadores vazios que mal consigo enxergar. O que importa é se você tem a fortaleza para falhar. O que se aprende com essa falha? Você se levanta e continua? Você se obriga a reconhecer que isso é uma questão de adaptação? Você simplesmente não fez por você mesmo o que precisa fazer para ser bom o suficiente para ter sucesso. Todos sentem às vezes que somos nossos maiores intimidadores. Porque sempre teremos alguém dizendo algo negativo, mas é quando nos afastamos, acreditamos nisso. Deixamos essas vozes ecoarem em nossa mente quando ninguém está olhando, e foi então que percebi que sou meu maior incentivador ou meu maior desencorajador. E é aí que a atitude entra em jogo. Algumas pessoas na vida vão continuar tentando te derrubar, mas se você persistir em se levantar, elas não conseguirão te manter no chão. Realmente é tão simples assim. Uma vez que você aceita que a coisa que te separa do resto do reino animal é uma habilidade inimaginável de se tornar, você tem uma habilidade inimaginável de se tornar algo. Isso estará a serviço de algo em que acredito, que me faz sentir vivo e pelo qual sou apaixonado. Será algo em que sentirei que estou realmente contribuindo para o mundo, algo que eu faria com um sorriso no rosto. E eu disse, a única pergunta que eu farei novamente é esta. O que eu faria e amaria todos os dias, mesmo se estivesse falhando? É paixão mais força mais compaixão igual a propósito. Propósito é como um adulto. Paixão é como um adolescente. Interesse é como uma criança. E a curiosidade é o útero. Então, o berço da paixão é realmente a curiosidade. Desperdiçamos muito tempo tentando ser como outros, em vez de focarmos em que realmente somos apaixonados e acreditamos. Mas a coisa com a qual você pode começar agora mesmo é a forma mais simples de sobre que eu sou curioso. As pessoas que conseguem se libertar do passado são as mais felizes. E aquelas pessoas que realmente praticam intencionalmente uma atitude de gratidão. Que devemos entender a essência de cada golpe, ou funk, ou bola curva, ou depressão, ou como quer que você queira chamar isso. Volta a quem sou eu e por que estou aqui. Seu valor não é determinado pelo seu passado. Seu futuro depende do seu hoje. Você se amando, se aceitando, não se julgando, sendo capaz de perdoar. Não é para dizer que tudo é possível ou tranquilo. Todos nós passamos por altos e baixos. Mas eu precisava sair do meu próprio caminho para alcançar meu potencial máximo. Acho que as duas coisas para as quais todos nós estamos trabalhando é um sentido de paz e um sentido de propósito. A paz é para você e o propósito é para o mundo. Todos nós existimos em ambos os lugares. E acho que onde erramos é que tentamos viver a vida em um ou outro. Na verdade, abraçando polaridades. Na verdade, é sobre fazer uma dança e saber para qual lado ir no momento certo.
Então eu acredito tanto em estratégia quanto em sinceridade. E eu acredito tanto em generosidade quanto em gerar valor para mim mesmo. E eu acredito tanto em dar quanto em crescer. Acredito que quando começamos a dizer que é uma coisa ou outra que precisamos escolher, é nesse momento que perdemos uma parte de nós mesmos. Porque a solidão não é sobre a falta de companhia, é a sensação interna de desconexão, tudo ao seu redor. Você está desconectado de tudo ao seu redor porque está absorto em si mesmo. O sofrimento existe apenas quando você está obcecado consigo mesmo. Se não há obsessão dentro de si mesmo, então não há sofrimento. Eu realmente acredito que você tem que buscar o amor e a beleza que você quer no que você tem agora. Porque dessa forma você está treinando a si mesmo para extrair significado agora mesmo. Os desafios da sua vida, as restrições, as falhas, estão pesando sobre você. Está pesando sobre você. Você se sente desconfortável na sua própria pele. Você não tem uma visão para o futuro, nem um propósito de vida. Em direção ao sucesso, em direção a ter um relacionamento bonito, em direção a criar abundância em sua vida, ou a possibilidade está movendo a conexão. E o que está te impedindo de se conectar é o seu hábito de estar constantemente preocupada com o seu passado. A coisa mais importante é a sua mente, não se engane sobre isso. Agora, a única coisa que te impede é você mesmo, eu garanto. E qualquer desculpa que você está inventando para si é bobagem. A única coisa que está segurando você de volta é a maneira como você pensa sobre si mesmo e o mundo. É isso. Você não construiu os mecanismos em sua mente que precisa para se libertar da matriz. Faça e acredite naquilo que te move em direção aos seus objetivos. Amar a si mesmo é a coisa mais poderosa que podemos fazer. Então tudo flui maravilhosamente. E não estou falando de vaidade ou arrogância, porque isso não é amor, isso é sempre medo. Estou falando sobre realmente respeitar e apreciar este incrível e magnífico ser que somos. Eles sempre expressam seus sentimentos sem medo. Eles vivem o momento e estão cheios de coragem e são maravilhosos. E todos nós éramos assim. Precisa lembrar que você estava cheio de coragem e estava cheio de amor e se adorava quando era muito pequeno. E diga-lhe, apesar disso, eu estou no controle aqui. Eu não vou deixar isso me abater. Eu não vou deixar isso me destruir. Eu estou voltando. E serei mais forte e melhor por isso. Você precisa fazer uma declaração de que é isso que você defende. Você está defendendo seus sonhos. Você está defendendo a paz de espírito. Você está defendendo a ajuda. Se você capturar mais da vida, então verá que tem mais graça. A profundidade, dimensão e escopo da sua vida são determinados por quanto da vida você captura dentro de você. Se você não capturou uma vida substancial dentro de você, viverá uma vida pequena. É assim que é. Se você estiver disposto a ver isso sempre, vida, Deus está falando com você.
que é o que todos os nossos trabalhos são. Seu principal trabalho é se tornar mais você mesmo e se desenvolver para ser o melhor de si mesmo. Na verdade, temos um instinto biológico para o significado que nos orienta no mundo. E esse instinto se manifesta quando nos colocamos em uma posição no mundo onde somos competentes, onde o que estamos fazendo está funcionando para que não estejamos muito aterrorizados e ansiosos, mas também enquanto estamos simultaneamente nos aprimorando e melhorando nossa capacidade de lidar com o mundo. Então, por exemplo, se você observa um atleta de alto nível que está no auge de seu desempenho, você vê alguém que praticou extraordinariamente o que está fazendo e desenvolveu a expertise necessária para fazê-lo. Mas então você também os vê se esforçando nessa margem de desenvolvimento para se tornarem ainda melhores. E essa função está associada a um sentido intrínseco de significado. E sempre que você vê alguém manifestar isso, você é automaticamente atraído para isso. Você vê isso quando um ator se esforça além de seus limites. Isso é evidente quando alguém improvisa e o faz de forma excepcionalmente boa. E eu estou tentando ajudar as pessoas a entenderem que esse significado é um verdadeiro fenômeno, não é algo secundário. E também para apontar que na maioria das vezes esse significado está associado à adoção de responsabilidade. O parâmetro, o princípio, o valor, a ética que realmente nos ajuda a continuar com perseverança e paciência é a esperança. Esperança é aquele elemento que pode nos manter em movimento. A pior coisa que pode acontecer na vida é perder a esperança e ficar sem esperança. Então, se estamos sentados lá esperando a nossa vez chegar, esperança contra a esperança, um dia eu também terei meu tempo e meu lugar. Quando, como? Nós não sabemos porque esses são fatores que estão completamente além do nosso controle. Metade do aprendizado é, na verdade, desaprender. Nós olhamos para tudo pensando no que podemos aprender. Todos já possuem as respostas dentro de si. Não se aprende nada novo, apenas se livra das más lições aprendidas. Todos têm isso. Não se trata tanto de uma pessoa estar indo daqui para lá. Não é realmente sobre isso. É como se alguém estivesse indo de aqui para lá. E para mim, uma das maneiras que sempre pensei é que você não pode levar o mundo além de onde você visitou internamente. Então, para mim, cada pessoa que estamos conhecendo já tem essa jornada ali mesmo. O que você está pedindo é que eles olhem para dentro em vez de para fora. Acho que é algo bom sabermos para não julgarmos e rotularmos as pessoas. Nós não andamos por aí pensando, essas são pessoas espirituais, essas não são pessoas espirituais. Porque sim, todos nós somos. Todos nós somos seres espirituais, mas em alguns isso está encoberto. É como se o sol estivesse sempre presente. Mas muitas vezes está encoberto pelas nuvens, mais frequentemente nos últimos tempos. Mas o sol está sempre lá, apenas coberto pelas nuvens, e nós também apenas fomos encobertos. E nós somos cobertos por essas nuvens e elas nublam nossa identidade, elas nublam nossa percepção. Tudo o que fazemos por nós e pelos outros é limpar as nuvens. Quanto mais fizermos isso por nós mesmos, mais poderemos fazer pelos outros. Quanto mais fazemos pelos outros, mais fazemos por nós mesmos. E isso é o que a lei do pensamento é. Quando você aprende como funciona, milagres acontecem. Para a maioria das pessoas, sua miséria é derivada da sua incapacidade de sentar quietamente em uma sala sozinhas. Sabe quantas pessoas têm medo da própria companhia? Na verdade, você é a sua própria competição. Ninguém mais é. Temos que competir conosco mesmos a cada momento, todos os dias, para nos tornarmos melhores do que somos. Mas quando você está preparado, não há medo. Porque mesmo que você tenha desistido de algo e sinta que falhou, sua preparação é tão forte que você vai transformar esse fracasso no resultado que deseja.
Você tem fluxo dentro de você. Você tem gênio dentro de você. A maioria de nós está tão distraída, tão superestimulada. Eles são tão interrompidos que não criam os espaços silenciosos onde seu gênio pode se apresentar.